Hoje nós vamos estudar a terceira das últimas palavras de Jesus. Assim diz o texto: Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo, a quem ele amava, estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo recebeu Maria em sua casa. A terceira palavra de Jesus na cruz revela que a vida cristã não é somente ir à igreja, ler a Bíblia, fazer oração e fazer trabalho missionário. A vida cristã é também o cumprimento fiel dos deveres dessa vida com nossa família e com a sociedade. Vejamos então que lições Jesus nos ensina através desta passagem. A primeira lição que eu gostaria de destacar é que Jesus se preocupa com sua mãe. E nós podemos dizer dessa forma que Jesus se preocupa com a sua família. Jesus está prestes para cumprir a sua missão, dar sua vida para que todo homem possa ser justificado diante de Deus. Para cumprir essa missão, ele teria que derramar seu sangue inocente em favor de todos os homens. E Jesus está na cruz. Seu pai, José, já não está mais entre os homens. José já havia morrido. Jesus era o filho mais velho de Maria. Embora algumas religiões teimam em dizer que Maria não teve mais filhos, a Bíblia diz o contrário, conforme podemos ler em Mateus capítulo 12, do verso 46 ao 50. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para o discípulo, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então nós percebemos nessas palavras bem claras que Maria já tinha tido outros filhos e que o povo da região já sabia que aqueles eram irmãos de Jesus. E ao vê-los, logo identificaram e falaram a Jesus: Olha, Maria e seus irmãos estão aí. E Jesus aproveita esta ocasião para ensinar a todos que a sua família se estendia além da família sanguínea. Cristo cumpriu seu papel de filho neste mundo. E ele não foi embora sem assegurar também o futuro de sua mãe. Ele não morreu sem antes ter a certeza de que alguém iria confortá-la. Você pode até se perguntar, por que Jesus teve essa preocupação, uma vez que ele tinha então mais irmãos? É porque ele sabia que Maria precisaria de alguém que pudesse confortá-la em sua fé. Os irmãos de Jesus, filhos de Maria, eles não criam em Jesus e por isso não estavam junto com a mãe aos pés da cruz. Eles não criam que o seu irmão sanguíneo fosse Deus encarnado. Você tem se preocupado com sua família? Você se preocupa com seu pai, com sua mãe, com seus filhos? Você tira tempo para estar com sua esposa? Ou esposa, você tira tempo para estar com seu marido, para estar com os filhos? Você já sentou com seus filhos e contou sua história para eles? Você deixa que eles participem de sua história? Sabe, muitos pais e filhos vivem como se estivessem numa ilha. Os filhos não conhecem sua história, não sabem de seus medos e fracassos, não conhecem as suas virtudes. Infelizmente existem casais que vivem assim, ilhados. Cada um tem a sua própria ilha.
A família tem que construir vínculos. Cada membro deve conhecer profundamente o outro. Pais, suas histórias de vida devem ser passadas, mesmo os medos, os fracassos, pois você pode ensinar aos seus filhos como não caírem na mesma armadilha que você já caiu. Bons pais dão presentes para os filhos. Pais brilhantes entregam sua história aos filhos. A segunda lição que eu gostaria de destacar é que Jesus compreende o amor de sua mãe. O texto bíblico diz que perto da cruz estavam sua mãe, Maria e João, o discípulo que ele amava. E é interessante notar que as duas únicas pessoas mencionadas por nome na Bíblia, que acompanharam Jesus até o fim, foram a sua mãe, Maria, uma mulher que viveu uma vida de comunhão extraordinária e maravilhosa com o filho, e João, alguém que, sem ter um vínculo familiar, desenvolveu também um companheirismo muito especial com Jesus. E vamos imaginar agora um pouco a situação de Maria. Imagine essa jovenzinha recebendo a visita do anjo, anunciando-lhe que ficaria grávida e que abrigaria em seu ventre o fruto do Espírito Santo. Imagine seu desespero ao querer que o anjo entendesse que ela não teria como explicar ao mundo essa gravidez estranha. E as coisas naquele tempo não eram como hoje. Mas Deus tem seus planos maravilhosos e eles quase sempre vão contra tudo aquilo que o homem pensa. Ninguém é capaz de deter as grandes obras de Deus. Você pode até tentar driblar os planos divinos ou caçoar deles, mas Deus os realizará mais cedo ou mais tarde, de um jeito ou de outro, com os homens ou sem eles. E no caso de Maria, Deus cumpriu o seu plano. Jesus cresceu sob o cuidado protetor de sua mãe. E essa mãe cuidou muito bem de seu filho e deu o melhor que pôde para ele. E ela sabia que esse filho teria um fim triste, pois quando ela o levou para o templo, pela primeira vez, Simão profetizou o seu fim. Imagine agora Maria olhando para Jesus, que estava pendurado numa cruz, junto com dois ladrões. Aquelas mãozinhas que a Virgem Maria segurou quando bebê, agora estavam pregadas na cruz do Calvário. E o sangue de Jesus pingava lentamente dos furos que os pregos fizeram. Aqueles pezinhos que tantas vezes ela pegou em suas mãos, a quem ela ensinou a dar os primeiros passos, agora estão pregados na cruz do Calvário. Aquela fronte que tantas vezes ela abraçou em seu colo, tantas vezes segurou, beijou carinhosamente, agora estava ali, furada por uma coroa de espinho. E ali estava aquela mãe, acompanhando o seu filho até o fim. Todos tinham abandonado o Senhor. Os seus discípulos tinham ido embora. A multidão caçoava dele, os soldados riam de sua situação. Os sacerdotes o acusavam, mas a mãe permanecia perto da cruz. Amados, o amor dos pais é um amor mal compreendido. Esse amor nada espera. E porque talvez nada espera, nada cobra. E por isso, muitas vezes, ele é mal compreendido. Eu quero, neste momento, falar principalmente aos jovens. Há coisas que vocês só entenderão no momento em que alguém colocar em suas mãos um pedacinho de ser humano. Quando vocês um dia olharem para uma criança pequenina e o chamarem de filho. Quando vocês tomarem em seus braços esse ser que é carne da sua carne, sangue do seu sangue, aí então talvez você vai entender muitas coisas a respeito dos seus pais, que hoje você não compreende. Quando vocês jovens se casarem e tiverem filhos,
vão entender por que seus pais ficaram acordados enquanto vocês não chegavam da noitada. Porque muitas vezes eles disseram não para vocês. Porque eles ficaram tantas vezes ligando em seus celulares para saber onde vocês estão. Sabe, tem filhos que pensam que os pais fazem isso porque não confiam neles. Os pais fazem isso porque os amam e querem protegê-los. Não tem nada a ver com falta de confiança, mas com amor. E um dia, quando vocês forem pais, vocês vão compreender, porque muitas vezes, quando ficava aquele último pedacinho de pudim na mesa, o pai não pegava, porque era para deixar para vocês pegarem. Que pai consegue descansar, mano, enquanto a sua filha ou seu filho está fora numa cidade como São Paulo, por exemplo? Que pai consegue descansar sabendo que estrupadores, traficantes, ladrões e todos os tipos de marginais estão soltos por aí, tentando destruir a vida de mais um, e sabendo que o filho pode ser a próxima vítima? Você não acha que às vezes você jovem é muito injusto com seu pai? Quando somos jovens, normalmente nós sonhamos para nós mesmos. Mas quando nasce o filho, paramos de sonhar para nós e começamos a sonhar para ele. Os pais, eles deixam muitas vezes de fazer certas coisas que gostam para fazer coisas que os filhos gostam. Às vezes passam por dificuldades porque querem dar o melhor para seus filhos. A melhor escola, a melhor roupa, o melhor calçado, o melhor alimento. Jovens, eles fazem tudo isso com muita alegria, porque o sonho do pai é você. Neste momento eu gostaria de dizer que se você tem um pai vivo, você tem uma mãe que está viva, pegue um papel, uma caneta, escreva uma carta para eles, se você não os vê a tempo. Entre no Facebook, tente falar com seu pai, use o Skype. Você está distante, fale com seu pai, com a sua mãe. Se você não tem que falar com seu pai, você mora na mesma casa, no mesmo apartamento, mude essa história. Talvez a única coisa que seus pais querem de você é que você diga: mãe, eu te amo. Pai, eu te amo. Mais nada. Sabe, quando vocês, filhos, fazem isso de coração, isso compensa tudo que os pais fizeram por vocês. Isso paga qualquer sacrifício. Os pais, eles nunca estão esperando receber nada. Eles não educaram para que quando vocês crescessem, vocês os sustentassem. Não, nenhum pai faz isso. E talvez tudo que esperam é que vocês simplesmente digam: pai, eu reconheço o que fizeste por mim, te amo por isso. Obrigado. Mais nada. Eu queria ainda tirar uma terceira lição. Eu queria dizer para você que você pode e deseje mais de Jesus. E Ele proverá tudo o que você precisa. Vamos voltar de novo os nossos olhos lá no Calvário. Perto da cruz estava a mãe de Jesus. Do outro lado, o discípulo amado, o único que ficou perto de Jesus até o fim. E por que você acha que ele foi o único discípulo que não abandonou seu mestre? Jesus teve 12 discípulos, e os 12 mantiveram comunhão com Jesus. Só que 11 deles se limitaram a uma comunhão quase formal. Eram bons membros de igreja, viviam vidas maravilhosas de obediência, mas era só. Mas João era diferente. Ele saía da mediocridade, da monotonia, da rotina. E João não se contentava em apenas ser um bom membro de igreja ou cumprir o mínimo indispensável. João ia além. Ele não se sentia satisfeito se não encostasse a cabeça no coração de Jesus.
Ele tentava viver uma experiência pessoal e especial com o Mestre. Sabe, eu li 2 vezes o livro Heróis da Fé, escrito por Orlando Boyle, e eu notei que todos os heróis descritos no livro tinham uma vida de intimidade com Deus extraordinária. Os homens que menos oravam neste livro, oravam 4 horas por dia e viviam aos pés de Jesus, viviam para fazer sua vontade, pregando e falando a todos o seu amor e de como ele morreu na cruz. Desejavam mais de Jesus, queriam estar cada vez mais com Jesus. João tinha descoberto esse segredo, por isso ele saiu da monotonia da comunhão distante e encostou a cabeça no coração de Jesus. E quando as provações chegaram, os 11 bons membros da igreja foram embora. O único que permaneceu fiel até a morte foi o discípulo amado, aquele que saiu da rotina da vida, aquele que desejou mais, aquele que foi e encostou a sua cabeça nos ombros de Jesus. E agora Jesus olha para João e Maria e ele diz: João, eis aí a tua mãe. Maria, eis aí o teu filho. Quando Jesus disse para João, eis aí a tua mãe, ele estava dizendo, em outras palavras, João, por favor, ocupe meu lugar, eu estou partindo, faça o que eu teria que fazer, cuide de minha mãe. Faça as minhas obras, faça a minha vontade, ande nos meus caminhos, ande como eu andaria, faça como eu faria, viva como eu viveria, tome o meu lugar. Esse é o grande encargo de Jesus para nós hoje. Filho, tome o meu lugar, fale as minhas palavras, realize os meus atos, viva a minha vida com intensidade. É isso que eu te dou, o meu lugar. Vá, assim como o Pai me enviou, eu te envio. Deus te abençoe.